Invenção do Contemporâneo. Este é o primeiro evento que integra a série A Energia na Cidade do Futuro, programa de P&D da ANEEL, formulado pela Diretoria de Estratégia e Inovação, em parceria com a GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Roland Berger. O programa irá debater e propor soluções energéticas sustentáveis e inteligentes, relevantes para o setor elétrico brasileiro. No programa de hoje, teremos o professor José Sidney Colombo Martini, com o tema Consumo Elétrico e o Comportamento do Consumidor em 2030. José Sidney Martini é livre docente em Engenharia Elétrica, é professor titular da Escola Politécnica da USP. Atualmente é prefeito do campus da USP em São Paulo. É membro do Conselho Curador da Fundação de Inovações Tecnológicas, é membro do Conselho de Administração do Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, além de ser pesquisador associado do GESEL. É também chefe do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. Após o encontro, o convidado vai responder às perguntas, às questões do público. Portanto, pedimos também, por favor, para desligarem os seus celulares. E agora, chamamos agora ao palco para apresentar a série. Nós também, o convidado, chamamos ao palco o curador, o professor Nivaldi José de Castro, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, com vocês, o doutor Nivaldi. Bom, boa noite a todos. É uma grata satisfação estar aqui de volta nesse espaço aqui tão bonito, agradável e instigante, né? Nós hoje estamos iniciando uma série de cafés filosóficos, né? Esse programa já está com o microfone. Então, pronto. Redundância. Vamos buscar a eficiência energética, né? Assim, né? Esse é o primeiro programa, né, de uma série de cafés filosóficos vinculados a um projeto que o Grupo CPFL está fazendo dentro do programa de P&D da ANEEL, tá? Denominado A Energia na Cidade do Futuro, né? É um tema extremamente relevante para um grupo empresarial que completou 100 anos de existência e que quer olhar os próximos 100 anos, né, cientes de que o setor elétrico vai passar por uma revolução tecnológica radical, profundas transformações irão ocorrer, né, e o foco, então, desta série é olhar como que a energia e como que uma empresa, um grupo empresarial como o da CPFL, né, se posicionará no que nós estamos denominando a cidade do futuro, né? E essa cidade do futuro é esta mesma, é Campinas, né? E o objetivo dessas discussões é criar assim, um arcabouço conceitual de que inovações serão essas e de que cidade do futuro irá surgir, tá? E nada melhor do que começar essa discussão com um professor titular da USP, uma pessoa que tem uma experiência ímpar no setor elétrico. Seu currículo é tão grande que, se eu começar a falar, não vai dar nem tempo dele continuar aqui fazendo a sua brilhante exposição. Professor Sidney, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na abertura de uma série de encontros onde a pauta, o tom principal é inventar o presente e eu complementaria sonhar o futuro. Boa noite e obrigado pela presença. Aos nossos companheiros que estão nos vendo, nos assistindo à distância, pela internet e por outros meios de comunicação, bem-vindos todos. Professor Nivaldi, apostos. Apostos.
O presente. É interessante, eu acredito que todos aqui, a grande maioria, já tem mais de 20 anos de idade e lembram-se dos desenvolvimentos tecnológicos nesses últimos 20 anos. É interessante como nós vamos absorvendo toda a inovação que vai nos sendo colocada através de novos modelos de produtos, através de novos hábitos, e nem sempre nos damos conta de como isso se modifica de uma maneira tão distinta quando consideramos décadas, ao invés de simplesmente dia após dia. Quando se imagina cidade do futuro, talvez logo venha à mente algumas cidades onde os veículos estejam voando, levitando, teletransporte, fenômenos que ainda não são dominados. Talvez, um momento do futuro, um futuro. Mas pensar em 2030 é pensar para daqui a 17 anos. Todos nós vivemos 17 anos atrás. Se bem que os próximos 17 anos serão muito mais rápidos. A evolução tecnológica deve ser muito mais acelerada do que os últimos 17. Vamos dobrar o tempo. Os últimos 34 anos, o que evoluímos, talvez o mesmo ocorra de uma forma mais compacta nos próximos 17. Nos últimos 34 anos, vamos falar 40 para pegar 4 décadas completas, que é mais ou menos o tempo que eu tenho de formado. Eu me lembro que a minha primeira declaração de imposto de renda, com o meu primeiro salário, eu fiz numa calculadora sem fio. Não precisava mais ligar na tomada. Ela tinha baterias próprias. Era um dos primeiros modelos de calculadora. E aquilo era o que de mais moderno existia. O celular eu ainda não conhecia. Ele apareceu depois. O DVD veio depois. O notebook, muito depois. As coisas compactas, essas que a cada mês existe um novo modelo, são coisas de um passado muito recente. E como isso aceleradamente deverá ir para o futuro. Muitas coisas aconteceram nesse período. O namoro, naquela época, se fazia de maneira presencial. Pois é, porque hoje ele já se faz utilizando toda a tecnologia de informação. Pessoas se casam, coisa do passado, mas casam-se à distância, vivem à distância. Às vezes têm filhos à distância, a genética, etc., permite isso todo. Vivem à distância, né? Então, fazem bodas de ouro, e às vezes vão se conhecer lá adiante, porque a tecnologia hoje permite isso tudo ser feito à distância. A gente pode pensar um pouco em ficção. Cidades do futuro como cidades mágicas, onde as ruas talvez não existam, a terceira dimensão seja tão dominada quanto são as duas dimensões do andar no plano. Mas isso mais para adiante. Seguramente, por volta de 2030, as nossas cidades estejam um pouco diferentes do que estão hoje. Em algumas grandes cidades europeias, não se tem mais o hábito de andar de automóvel no centro. A primeira vez que eu fui a Paris, eu aluguei um carro. Foi a pior viagem que eu fiz, porque onde parar um carro no centro de Paris? Lá é para andar de metrô. A cidade se preparou para isso. As nossas cidades estão se preparando para isso. Os carros, seguramente, lá em 2030, boa parte deles sejam movidos a outro tipo de energia, que não necessariamente a combustíveis fósseis. Talvez energia elétrica. Talvez já alguns tenham a capota fotovoltaica de tal forma que, enquanto o sol brilha, o carro anda. E quando o sol se apaga, ele consuma da bateria que foi sendo carregada ao longo do dia, enquanto o sol brilha. Existem algumas visões para essa época de 2030. Uma delas é uma cidade do futuro será uma instalação movida a gás natural. Porque o planeta respira, exala gás. Descobre-se a cada dia novos bolsões que não se conheciam há um mês atrás. O pré-sal, todo o gás
que aqui nas costas do estado de São Paulo se tornou um bem valioso, há poucos anos atrás ele era simplesmente desconhecido, né? E hoje, pela perspectiva do gás, ações já sobem, empresas se valorizam e etc. Mas o gás deve estar lá e, ao chegar, logicamente, por algum tempo, vai nos permitir ter esse combustível para poder tocar a vida com ele. Mas olhando de prazo muito mais distante do que 2030, tudo que é material e que se consome numa velocidade maior do que se produz, um dia deve começar a faltar, até que no limite termine. Petróleo. Não se sabe direito como se faz petróleo, mas sabe-se muito bem como se extrai petróleo. O gás, igualmente. Sabe-se produzir gás, mas não em quantidades como essas que estão armazenadas. Alguém no passado fez isso pela gente, talvez o próprio planeta. Estamos vivendo de consumir isso por algum tempo, séculos talvez. Isso não vai terminar de uma hora para outra. Mas se nós pretendemos que a raça humana seja muito perene no globo terrestre, é preciso pensar como isso poderá ser substituído. Não há dúvida que a fonte máxima de energia é o Sol. Falamos da nossa energia hidroelétrica limpa. Parece que há um nascedouro de água em cima da montanha. Não. É o Sol que faz a água se transformar em vapor. O vapor migra com os ventos. No que se condensa, chove. A gente não repara, mas chove muito no mar. E isso não rende nada, porque a água volta para o mar. Mas quando chove em cima das montanhas, isso vem e se formam rios. E quanto mais caudalosos forem, melhor. Porque ali nós colocaremos os nossos mecanismos de extração daquela energia que um dia foi solar e que hoje é uma energia potencial que faz com que a água, ao descer dos lugares altos para os lugares mais baixos, gire rodas, turbinas, e com isso se consiga produzir energia elétrica. Somos privilegiadíssimos. Por outro lado, professor Nivaldi, eu fico preocupado cada vez que eu vejo fotos aéreas ali de Montevidéu e Buenos Aires, a foz do Rio da Prata. Eu vejo aquele caudaloso rio chegando com aquela água marrom, se juntando àquele mar azul. Aquele marrom é terra que está derretendo nas montanhas. Está descendo. Toda a terra, as montanhas estão sendo erodidas. Os lugares altos estão sendo erodidos. Não devemos nos preocupar. Não vão acabar as montanhas, até porque os árabes nos ensinaram a fazer, com areia tirada do mar, locais onde se constroem cidades. Não é? Lá nos Emirados, você pode ver, constroem cidades onde até a topografia é formatada pelo desejo humano. Portanto, isso não deve ser motivo de preocupação. Mas a água vir de locais altos é enquanto existirem locais altos. Daí extrairmos energia. Logicamente que, num país com a dimensão territorial do Brasil, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com regiões ainda inexploradas, prontas para dali se extrair não só riquezas materiais, mas riquezas biológicas, que também são materiais, mas riquezas energéticas, como são as extrações de energia que estamos conseguindo fazer nos rios da Amazônia. E não só a Amazônia nossa, a Amazônia dos países vizinhos, porque quando se fala em assuntos planetários, a divisão entre países são coisas tênues. Aproveitamentos que estão nos nossos países vizinhos, o que nos enseja uma aproximação cada vez maior, porque não somente pode ser oportuno um aproveitamento para o Brasil, como o Brasil ser oportuno para fornecer energia para os países que estão ao redor. Nesse sentido, há esforços muito significativos que estão sendo feitos nos dias de hoje, onde o professor Nivaldi é um player central de aproximação entre países, num mix de diplomacia, conhecimento técnico e conhecimento econômico, de vislumbrar cenários onde a cooperação, e não somente a competição, a cooperação seja a palavra mais forte.
e que vai, então, poder nos unir, continente sul-americano como um todo, num grande sistema integrado, como hoje já temos dentro do Brasil. Olhar, então, esse futuro talvez seja imaginar extrair o gás que é disponível, criar cidades onde as ruas serão iluminadas por diodos, por LEDs, onde as lâmpadas não tenham mais somente acesa e apagada, mas tenham distintas posições de luminosidade dimerizadas, colocando luz na quantidade adequada. Hoje, as nossas boas empresas de energia elétrica têm seus centros de controle. E o despacho de energia para atender a necessidade é uma função compulsória da operação. Iluminação ainda não. Em cada poste fica lá uma célula fotoelétrica que, ao escurecer, ela dá um comando de acender. Ao clarear o dia, ela apaga. Mas durante toda a noite ela ficou acesa de maneira plena. Com esse novo conceito de iluminação, que está caminhando velozmente, vários túneis, várias ruas em São Paulo e outras capitais já estão sendo iluminadas por LED. Os próprios sinais, né? Pois então, os semáforos, quem hoje não percebe a diferença entre um semáforo com os LEDs luminosos, intensos, cores muito bem definidas, e aqueles semáforos que nos apresentavam umas cores que mais pareciam sugestão. Uma sugestão de verde, uma sugestão de vermelho, um amarelo que sempre nos dizia, vai que dá, né? E às vezes nem sempre dava. Mas hoje as coisas estão muito mais claras. Um semáforo com o sol ao fundo hoje é visível, por conta da iluminação a LED. Né? Então, os LEDs farão com que, só para a iluminação, se possa economizar algo como 75% da mesma energia elétrica que hoje se investe para obter o mesmo nível de iluminação. Coisas desse tipo, novidades tecnológicas, porque o LED ele comparecia, num passado próximo, somente em painéis de equipamentos eletrônicos. Mas a produção, o domínio tecnológico e o barateamento da produção fez com que ele hoje seja um elemento de placas irradiantes com as quais se criam pequenos painéis, que são os que são aplicados nas luminárias. Logicamente, uma luminária com iluminação a LED, ela não pode ser tão modesta a ponto de simplesmente acender e apagar. Ela tem que ter personalidade. Então, os postes com essas luminárias já passam a ter o seu endereço IP. Sim, fazem parte da rede. E postes falam com postes. Por quê? Ao ter qualquer problema com o funcionamento da luminária, ela que se automonitora informa seus vizinhos que ela não está conseguindo irradiar o suficiente. E seus vizinhos, postes, ao receber esse pedido de socorro da luminária, aumentam a sua intensidade luminosa para garantir uma qualidade de prestação de serviço. Uma luminária deixa de ser um ente que funciona, uma funcionária, para ser uma prestadora de serviço. Onde o importante é a qualidade do iluminar. E aí brota a frase bonita que foi criada pela vela, que foi iluminando me consumo. É poético. Isto é muito bonito. É poético. Pois bem, isso que eu estou dizendo a vocês, luminárias, postes, endereços IPs, centro de controle de iluminação, já não é ficção. Há um edital que está na praça para substituição da iluminação da cidade universitária da Universidade de São Paulo. Está na última semana de um processo de licitação, cumprindo todo o regramento, participando de um processo de mudança cultural do mercado, porque, se imaginar uma iluminação que tem modulação, que tem despacho de iluminação, são conceitos novos que precisam ser absorvidos pelo mercado, precisam ser absorvidos pelos próprios técnicos. Mas, cumprindo o papel de universidade, ela deve inovar. Então, esperamos
que em poucos meses, ainda dentro desse ano, se tenha 5.000 postes colocados, iluminando as ruas da cidade universitária, tomada como protótipo, como piloto, constituindo o maior laboratório luminotécnico que nós temos para ali gerar, fazer experiências que serão aproveitadas nas demais cidades. Agora, professor, o senhor como prefeito da cidade universitária da USP, com essa sua experiência aí, na realidade o senhor então está criando o protótipo da cidade do futuro lá na USP, é isso? No tocante à iluminação e mais do que isso. As cidades hoje se caracterizam por um conjunto de processos urbanos, mas cada qual vivendo a sua própria vida. A minha história, aqui no passado, tive a oportunidade de, antes de ser prefeito de uma cidade universitária, ser responsável por abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. Posteriormente, responsável pela transmissão de energia elétrica no estado de São Paulo como um todo. Mas pude experimentar, nessas posições, que vivemos umas vidas compartilhadas. Era comum, na época que cuidava do saneamento, faltar energia por algum motivo e as bombas de água pararem. E nesse momento, fala, bom, e quando vai voltar a energia? Liga para a companhia de energia elétrica. Mas falar com quem? Fala com 198. 8 é gás, né? Ou bombeiro. Eu sei que água é 195. Mas liga para a companhia de energia. Fale com quem lá? Procure falar com o responsável. Veja, um centro de controle de água não tinha um contato por um telefone vermelho, por um apertar de botão, com o centro de controle de energia. O trânsito não falava com energia. Acabava a energia elétrica, o que acontece? Caos nos semáforos da cidade. Porque eles não tinham sequer uma bateria para mantê-los piscando amarelo. Hoje, não só isso já existe, como existe no-breaks associados a semáforos, até um assunto de um P&D, de uma companhia co-irmã, que está aplicando lá no campus da cidade universitária, para que os semáforos possam continuar operando na eventual ausência de energia elétrica, provocada por galhos de árvores ou mesmo intempéries que obriguem a isso. Então, a cidade universitária hoje é uma cidade protótipo, assim escolhida, dentro de um programa que se chama SIGINURB, Sistema de Gestão da Infraestrutura Urbana, onde, além da instrumentação sobre cada processo e os seus respectivos centros de controle, sobre eles se coloca uma nova camada, uma camada de coordenação, onde, recebendo informações de água, de energia, de estacionamentos, de gás, de segurança, de fauna. Fauna? Sim, porque como será o cachorro da cidade do futuro? O City Dog. Ele será chipado. Ele será identificado por um portátil qualquer. E lógico que esse portátil, com a comunicação com a cloud, com a nuvem, ao identificar o cachorro, a informação vem para o portátil, do portátil para a nuvem baixa os dados e, evidentemente, há ali um software que transforma dados em voz. E o cachorro fala com você. Eu sou o cachorro, eu sou o cachorro tal, fui vacinado, não tenha medo. No meu currículo, mordi poucas pessoas, mas nobre, e pode dizer nomes de artistas, etc. Isso dá um certo status para o cachorro do futuro. Mas não só o cão, que deve ser, e aí é uma questão mais ética, comportamental da cidade. Na cidade do futuro, existirão cães andando pela cidade, como patrimônio de alguns quarteirões. Hoje terão que ser banidos, cão zero nas ruas. Não, eu acho que devem ter o seu papel. Agora, quem alimenta os cães? Não pode ser a lata de lixo. Quem vacina os cães? Deve ser um cuidado municipal. Por isso, também este é um projeto que está se colocando na cidade universitária. Um projeto chamado Conviver com os Animais, onde lá existe uma regra. A cidade universitária tem 470 hectares. Então, um cão público, no máximo, para cada 10 hectares. Um limite de 47 cães vagando. A Faculdade de Medicina Veterinária nos apoiando num rígido controle de vacinação, alimentação,
Existem as pessoas generosas, que vão levar a comidinha para o cachorro, vizinhos, etc., que nem sempre é muito bom, porque a dieta do cão, do city dog, deve ser uma dieta controlada. A prefeitura coloca lá ração apropriada para os cães. Eles são aconchegados, capturado fica mal para um cachorro. Eles vêm para o aconchego, periodicamente, para serem examinados, para verificar se carecem de algum tipo de tratamento, por ser um ser social convivendo no ambiente. É uma experiência que estamos fazendo. Mas não só com os cães. As árvores passam a ter individualidade. Todos sabem que toda árvore que, na altura do peito de um ser humano, tiver um diâmetro, no seu caule, de mais de 3 centímetros, não é uma árvore. É um indivíduo vegetal. E, como tal, tem seus direitos e deveres. Fazer sombra, produzir flores, dar frutos. Capturar CO2. Capturar CO2, produzir alimento, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem seus direitos de ser respeitados. Porque não se pode mais cortar um ramo de árvore, não se pode mais tirar uma árvore de um lugar sem que a municipalidade autorize. E não é a municipalidade universitária. Esta autorização tem que ser buscada na municipalidade da cidade de São Paulo, para que sejam removidas, compensadas, quando a remoção faz com que a árvore seja cortada. Normalmente a relação são de 7 árvores para cada árvore que você suprime. Temos um problema. Não temos mais espaço para pôr árvores dentro da cidade universitária. E como fazer a cada vez que temos uma compensação ambiental a executar? Juntamente com a prefeitura, as árvores agora estão sendo colocadas em parques públicos, auxiliando num processo organizado de urbanização. No tocante a esse aspecto de vegetação, uma nova maneira de conviver com árvores, era tradicional na universidade. Entrou uma turma nova, chegou no vestibular, corta o cabelo dos meninos, pinta a cara das meninas, e aí se formam. Como nos tornaremos inesquecíveis? Plantemos uma árvore. E ia o professor, junto com a classe, e plantavam uma árvore. Onde? Num lugar mais bonito, aqui, no jardim espaçado. Cresce a cidade e precisa ser construído um novo prédio. Onde? Nesses locais onde existem as árvores. E agora? Você vai retirar dali as lembranças do passado. Como remover uma árvore que tem 40, 50 anos, frondosa? Há processos, mas nem sempre são tão fáceis. Então, hoje, antes de se plantar uma árvore, é preciso que se reflita. E, para o futuro, a cada vez mais. Onde é um local, onde plantada uma árvore, ela possa ali permanecer até o fim da sua vida, que às vezes são séculos, sem que ela se torne um obstáculo ao crescimento da própria cidade. Mas estas árvores, lá no futuro, também terão uma personalidade, um CPF, um cadastro de pessoas físicas, vegetais, CPF-V. Cada árvore nossa, temos 22 mil árvores já cadastradas, e no caule há um pequeno bastão plástico que é inserido num furinho que é permitido fazer, onde dentro desse bastonetezinho há um RFID, uma identificação por radiofrequência, um sem parar embutido na árvore. E assim como o cão chipado, a árvore passa a ser chipada. E com um portátil, você clica na árvore, a árvore responde com seu código, o portátil manda para a cloud, para a nuvem, dali vem a informação, e aí vem o seu portátil dizendo: eu sou a Tipuana, tem até apelidos, né? Mariazinha, plantada no ano de tanto, tem um problema, os cupins estão comendo minhas raízes, parece coisa de desenho animado. Mas assim como nos museus, hoje, ao você se deslocar, você consegue ouvir por um equipamento eletrônico uma irradiação da história do quadro, da escultura. Assim será possível fazer com qualquer indivíduo vegetal. Assim serão as cidades do futuro. Toda essa computação disponível para tratar os nossos documentos, verificar os nossos gostos, porque não se iludam. A cada vez que entram na internet
para ir fazer uma pesquisa sobre o próximo aparelhinho telefônico, esta é uma informação pública, enquanto você consulta um site. Interesses existem que estão verificando do seu endereço, do seu computador, onde é que você está fazendo consultas, para descobrir do que é que você gosta. Por quê? Porque o que você receberá como divulgação, publicidade, ao navegar, não será uma coisa qualquer igual para todo mundo, será personalizada, buscando atender o seu desejo. Evidentemente, atrás disso tem uma venda, tem um interesse comercial. Mas a vida, ao se relacionar publicamente através desses meios eletrônicos, passa a permitir coisas desse tipo. Cidades, então, professor. Cães chipados. E não chipados para o mal, chipados para o bem. Árvores chipadas. Veículos monitorados, lógico. Aí é um problema de desejo ou não, em alguns locais isso já é lei, dentro do veículo, não só no vidro, mas embutido, ter uma identificação. Roubo de carro vai ser um negócio que deve acabar, porque você rouba o carro, na próxima esquina já avisou que o carro foi roubado, o carro é parado e etc. O carro passa a ter personalidades, né? Os objetos passam a ter personalidade. Hoje existe uma matéria na academia chamada Internet das Coisas, onde se busca a interação, as coisas interagindo entre elas mesmas. Uma geladeira, no instante que você tira um pedaço de carne, aquela picanha do sábado, e a geladeira sente que foi a última picanha, ela já encomenda para o supermercado e algo, não pessoas, um automatismo, já prepara, embala e põe para ser entregue no momento oportuno a picanha de reposição. Afinal, quem vive sem picanha? Agora, professor, o senhor está dando vários exemplos, e uma coisa importante que o senhor falou foi essa ideia de, por cima disso, ter um centro de coordenação. Eu achei essa questão assim tão interessante. Como é que o senhor viria isso assim, nessa ideia de cidade do futuro, sentado aqui no CPFL Cultura? Olha, isso já é feito sem grandes automatismos nos dias de hoje. Quando alguma catástrofe numa cidade acontece, entra em cena a Defesa Civil. A Defesa Civil do Estado ou do município é composta por representantes de cada um desses processos urbanos. E eles ali se arregimentam para enfrentar a situação anômala, que tem que ser enfrentada com a colaboração de todos. Esse espírito da Defesa Civil será o espírito da coordenação das cidades do futuro. Por quê? Primeiro, os benefícios, considerando o conjunto de processos entrelaçados, a sinergia decorrente é muito maior do que a soma somente dos benefícios existentes hoje, por existir um centro de controle. E olha, não são muitos os processos que têm centros de controle. Qual é a cidade que tem centro de controle de esgoto? Muito poucas. Quais as cidades que têm centro de controle de tráfego? As maiores. Quais as cidades que têm centro de controle de vagas para estacionamento? Que te orientem, aí você não tem que ficar dando volta em quarteirões, esperando vaga. São poucos. Mas são todas elas possíveis. Funcionalidades cuja tecnologia existente já é suficientemente disponível para ser utilizada, mas ainda não utilizamos. Este nível de coordenação vai propiciar com que esses processos possam se aproximar. E toda a experiência que, por exemplo, uma CPFL tem com o centro de controle, que foi um dos primeiros nas áreas de distribuição, a CPFL é inovadora para fazer centro de controle com coisas simples, e não somente grandes, gigantes computadores. E foi crescendo com o crescimento da tecnologia. A experiência de centros de controle, de coordenar a distribuição elétrica, e não somente em uma cidade, mas em um conjunto de cidades, porque uma vez a expansão da CPFL e o número de cidades que estão sob a sua responsabilidade fazem com que a coisa seja administrada de uma maneira conjunta. O sistema elétrico é integrado. Você não pode olhar isoladamente o abastecimento de uma cidade. Você tem que olhar o todo. Este princípio, dada a integração elétrica, é comum no setor elétrico.
mas não é comum, por exemplo, no setor de água. O abastecimento de água de cada cidade praticamente é individual, dentro da própria cidade. E veja que energia elétrica não é individual, ele é sistêmico. Esse princípio de individualidade e visão sistêmica, aplicado para dentro de uma cidade como um todo, fará com que a operação de cada um dos processos tenha que ser coordenada. Isso vai levar à construção de um centro de controle de status maior. Status, sob o ponto de vista de coordenação da informação, mas não status de subordinação administrativa. Há poucos dias conversávamos a respeito de visão de futuro, de cidades, e mesmo aqui, na cidade de Campinas, estava aqui a Companhia de Água, logicamente a Companhia de Energia Elétrica, já apareceram possibilidades, apareceram visões de conveniência de uma aproximação. Porque toda a infraestrutura de comunicação, para medir automaticamente grandezas elétricas, todo o esquema, toda a rede de comunicação já existe. E tem capacidade para carregar junto informações de água, informações de gás, e talvez dos centros de controle, da distribuição, das cidades ou de regiões, brotem esses centros de coordenação. E que venham trazendo, pela experiência já vivida na área elétrica, tragam junto consigo saneamento, gás, trânsito, enfim, todos os processos que são próprios de uma cidade. É uma fantástica oportunidade para as empresas de distribuição de energia. Vejam que as cidades que têm coisas especiais por acontecer, como é o caso do Rio de Janeiro agora, com Olimpíada, Campeonato do Mundo, estão se preocupando e estão construindo os seus centros de coordenação. A cidade do Rio de Janeiro já dispõe hoje de um centro municipal, é da prefeitura, para onde convergem informações de 40 companhias distintas que prestam serviço na cidade, para que dali possa ser coordenado. Perceberam que, em alguns momentos, falta táxi numa região da cidade? Perceberam que, diante de um grande show, cabe ao motorista de táxi a decisão de eu vou lá porque tem muito cliente, ou então, não, eu não vou porque o trânsito está ruim. Mas isso não pode ficar ao sabor da vontade de cada qual. Deve haver uma coordenação. Vocês pensaram que, aqui no estado de São Paulo, feriado prolongado, todo mundo vai para a praia. Você acha que o leite que você compra naquela quantidade no domingo de manhã na praia está disponível lá todo dia? Não. Alguém se preocupou em que vá para lá algo que se estima que seja razoável, pelo histórico. Mas não há um gerenciamento tempo real para poder fazer complementações de tal maneira que a qualidade do serviço possa ser aquela desejada por cada pessoa. Não tenha que enfrentar filas longas, não tenha que perder o tempo de um feriado, né? Metade de uma manhã para comprar o pão e o leite quando o sol está brilhando, a praia está lá. Então, sinto, professor, que esse nível de coordenação nascerá simultaneamente em muitas cidades. E aí é uma preocupação que vem da academia. Como preparar pessoas para poderem desempenhar um bom papel nessa nova atividade que ainda não é praticada. Esse automatismo que estamos imaginando lá com o Signurb, ele tem como uma das principais finalidades gerar formas de capacitação de pessoas que tenham uma percepção sistêmica, que tenham conhecimento de mais do que uma disciplina. Como eu disse, eu sou formado eu sou engenheiro eletricista. ênfase em engenharia eletrônica. A engenharia de computação nasceu com a minha profissão. O primeiro computador brasileiro foi projetado como resultado de um curso de pós-graduação do qual eu participava. O primeiro computador a ser industrializado, projetado no país, foi por esse mesmo grupo. Computação, engenharia de computação, eu aprendi trabalhando em computação. Hoje já existem cursos, já criamos ao longo do tempo, capacitamos pessoas para isso. Mas álgebra de Boole
es e os, eu aprendi em pós-graduação. Que eram coisas para filosofia, para e ou. Eu estou aqui, e chove, logo eu me molho. Aquelas lógicas formais. Isso era aplicado mais para a filosofia. De repente, uns e zeros começaram a ser lógica, começaram a crescer e sendo implementado com uma tecnologia que apareceu. Na escola eu nunca peguei um circuito integrado nas mãos. O primeiro circuito integrado que eu peguei já estava formado. E nesses 40 anos, pelo crescimento, pela tecnologia avançando, foi possível, então, se trazer uma nova forma de lidar com computadores. Hoje nós formamos engenheiros de computação. A computação em si já está sendo tão especializada que lá, na Politécnica, já temos 3 cursos distintos de computação. Uma engenharia elétrica de computação, uma engenharia elétrica, ênfase em computação, uma engenharia de computação, está no prelo para sair, possivelmente, já para o próximo vestibular, uma engenharia de computação com ênfase em sistemas corporativos. Porque está ficando tão distinta a computação das pequenas máquinas e a computação dos grandes clusters de processadores. Do porte de onde é que fica a sua informação que vai para a nuvem? Onde é que ficam as informações dos correios que vão para esses provedores de correio, que são tão grandes que você não paga nada, vai pondo lá dentro o correio, vai criando os seus mega, gigabytes de memória e eles ficam perdidos para o mundo. Não fica perdido para o mundo coisa nenhuma. Aquilo está armazenado em cima de memória e computador que alguém está pagando. O modelo de negócio paga isso. Mas como administrar um volume de informação tão grande que cresce exponencialmente dia a dia? Com que tipo de pessoas que não viveram ainda essa situação? Treinar pessoas para um mundo novo, com essa tecnologia de informação, treinar pessoas para novos centros de coordenação, cuidando da vida do cidadão de uma maneira como a expectativa de qualidade de vida que cada qual tem possa ser atendida. Agora, professor, eu estava falando assim, do grande, do pequeno, olhando assim especificamente o setor elétrico, né? Estudos recentes e experiências, principalmente na Europa, indicam o surgimento desse conceito de geração distribuída, do smart grid. Sim. Você, assim, como é que o senhor vê esse futuro para os próximos 17 anos? Veja, até hoje, nós estamos acostumados que a energia elétrica flui como água. Né? Diz que água de morro abaixo, fogo de morro acima. Não é um ditado popular, eu não me lembro o final. Vai pelo efeito do campo. O campo da gravidade faz com que as coisas desçam, etc. A energia, até hoje, é entendida que ela vai da geração para a distribuição. Gerar, transmitir, distribuir. No entanto, percebemos que os grandes mananciais começam a ficar complicados. Primeiro, porque não são mais tantos, e segundo, a dificuldade de exploração cada vez é maior, pelo impacto ambiental e etc. Nós estamos aproveitando ainda a exploração dos grandes que temos na Amazônia, e para isso fazendo linhas de transmissão. Há um recorde em construção que nós talvez não nos damos conta, mas vai para o Guinness. A maior linha de transmissão do planeta, 2.400 quilômetros, está sendo construída. São as linhas do Rio Madeira até Araraquara. A maior linha de transmissão do planeta, sem interrupção. Mas a energia está longe. E não são tantas as explorações possíveis. Começa-se a produzir energia de maneiras mais factíveis. Aquela brisa que somente era lembrada em versos, em visões poéticas de fins de tarde, passa hoje a ser um elemento importante. O catavento, que todo mundo brincava, já era prenunciado. Lembram? Nos desenhos de então, sempre tinha um garotinho com um chapéu e em cima tinha uma hélice. Vocês lembram? Era o prenúncio da geração eólica. Aquele cataventozinho. Hoje, girou
alguma coisa, põe um eixo, gera energia. Professor, eu tenho um casal de filhos. O meu filho, que é o mais novo, acabou de ganhar, o casal, o filho, a nora, uma netinha. E no aprontar o enxoval, eles foram comprar um carrinho de bebê. E eu, que bonito, a avó é sempre entusiasmada, até modelo de carro de bebê a gente curte, moderno e tal. E a hora que eu vejo o carrinho de bebê, ele tem um conector. O conector no carrinho de bebê, falou, olha as rodas. Na roda, há um dispositivo que, conforme você anda, gera energia. E aquele conector, você encaixa o celular, porque enquanto está passeando com o bebê, você está carregando o seu celular. Uma piada. É verdade, eu acho que alguns até conhecem e têm. Mas vejam, a preocupação talvez seja um requinte no momento, ou uma necessidade, não sei, de você caminhar com um bebê e, ao mesmo tempo, estar aproveitando uma energia suficiente para carregar um celular. Eu acho que todos se lembram, na época que a bicicleta tinha na roda da frente um pequeno dínamo, que a gente encostava o dínamo no pneu, e você pedalava e ele acendia aquele farol que tinha na frente, né? Era uma iluminação pedalada. Você sentia a luz que ali brotava, era resultado do seu esforço pessoal. Você ficava orgulhoso. Era uma época bonita. O fenômeno de geração de energia com este dínamo foi simplesmente esquecido. Hoje nós temos bicicletas com fibra de carbono, aço especial, trocentas marchas. Tem bicicleta até com marcha ré. Eu já uso, mas tem. Mas geração de energia você não vê nessas bicicletas modernas, como deveria estar existindo, como prosseguimento de algo que já existiu. Talvez porque as ruas hoje sejam tão iluminadas, você não precisa mais de uma iluminação autogerada. Mas energia elétrica numa bicicleta será tão útil quanto uma energia elétrica num carrinho de bebê. Isso mostra que a geração distribuída de energia elétrica é uma realidade. Já existem equipamentos suficientes para, numa residência, você ter gás chegando, queimando o gás, gerando energia elétrica, frio e calor. Frio para condicionar o ambiente, calor para aquecer a água do chuveiro, energia elétrica para tocar a casa. E o que entra na sua casa? Um tubo de gás. E ainda sobra para você ter uns fios que vão se conectar à rede da distribuidora. Para receber energia, às vezes. Para fornecer energia, às vezes também. Vejam, o medidor de energia que hoje anda da rua para dentro de casa, vai poder andar da rua para dentro de casa e de casa para a rua. Bidirecional, hoje não funciona assim. Eu vou ter que trocar todos os medidores para poder girar nos dois sentidos. Os transformadores, as subestações vão ter que andar em duas direções, por conta da geração distribuída. Agora, olha o que isso pode causar. A distribuição existe com a finalidade de suprir os consumidores. À medida que os consumidores passam a ser geradores, numa situação hipotética, todos autossuficientes, o que a distribuidora vai fazer? Vender energia? Ninguém compra. Coletar energia? Se tiver mercado. Qual vai ser a função da distribuidora? Lá na frente. Não é 2030, vai demorar bem mais. Mas talvez ela seja um vaso comunicante. Né? Fornecer quando oportuno, receber quando oportuno, haja um mercado de valores de energia como moeda. Você vai fazer um câmbio, tem um valor de compra, um valor de venda. A energia vai ter um valor de compra, um valor de venda, dependendo do momento, e que pode ser volátil, e que pode mudar a cada instante. Qual o modelo de negócio que suportará uma distribuidora numa situação desse tipo? Onde o fornecer energia não será o negócio principal. Será muito mais próximo do negócio do extintor de incêndio, que existe, está lá, e você reza para nunca ter que utilizar, mas paga por ele. Pela disponibilidade de, em precisando, você ter à disposição. Entre hoje e esse momento
que não é tão futurológico, ele está aí. A geração de energia distribuída está aí. As usinas de cana, usinas de açúcar, que consomem cana, e que agora, a partir de 2014, terão que dar um jeito na folha da cana, porque não pode mais queimar, que consumiam energia elétrica, eram clientes das distribuidoras, passam a ser geradores. E hoje já existe muita usina aqui dentro do estado de São Paulo que produz energia e não tem como entregar. Porque nós, da distribuição, não temos rede para receber isso. Você imagina um gerador que agora tem um excedente, porque começa a trabalhar com caldeiras de maior pressão, 100, 120 bares, produzindo energia para o seu consumo e tendo um excedente, injetar na rede. Não pode, precisa pedir acesso. Porque se dentro da área de uma distribuidora como a CPFL, uma usina, começa a gerar e jogar na rede, espera um pouquinho, tem dispositivos de proteção, tem instrumentos de medição, tem que ver como essa rede vai funcionar, recebendo energia, indo para um lado e para o outro. E isso está sendo feito com muita prudência e muito cuidado. Por quê? Quando entra uma usina nova, ela se conecta à rede, depois de todos os estudos e adaptação da rede de distribuição. Mas quando a usina vizinha for se conectar, você tem que fazer um reestudo completo e ressintonizar essa rede que é usada para distribuição e para receber essa nova energia gerada. Resultado de uma geração distribuída em cada usina. Não uma microgeração, mas distribuída de uma maneira nova. Gerando em 138 kV, não mais gerando em tensões de transmissão, não. Gerando em tensão de subtransmissão, de distribuição até. Pois muito bem, hoje há um estoque dentro de São Paulo de algo aí no entorno de uns 8.000 megawatts, mais os 4.000 de geração, só falando de bagaço de cana, que somando dão uma Itaipu de energia. Uma Itaipu dentro do estado de São Paulo, só porque São Paulo produz cana, produz uma fonte de biomassa suficiente para ter esse volume de produção elétrica, que não foi explorado ainda de maneira integral. E aí, cá para nós, olhando a federação com todos os seus estados, entendendo que o estado da federação, que tem, por natureza, cana-de-açúcar neste volume, é o estado de São Paulo, não adianta ficar parado esperando que a regulação caia do céu para vir fazer com que esse aproveitamento ocorra. Caberá, sim, às empresas do estado de São Paulo, que acreditam nesse negócio, produzir e sugerir à regulação do país como um todo, dispositivos, mecanismos, até para que seja construída uma rede de coleta desta energia, que, injetada na transmissão, possa vir colaborar, sim, com a necessária energia, que a cada dia tem a sua demanda aumentada pela utilização crescente de energia, né? Agora, a microgeração, professor, eu acho que aí é um ponto estratégico de reflexão, porque a geração de usinas já existe. Mas a microgeração, cada casa ter lá a sua pequena eólica, cada casa não ter mais telha, a telha de barro deve deixar de existir, não pelo barro, não pela telha, mas sobre ela vai ter que existir uma camada fotovoltaica. Por que é que para criar painéis fotovoltaicos, usinas, você tem que inutilizar terrenos enormes nas usinas já construídas para ali colocar as células, né, os chips fotovoltaicos? Usa os telhados que já existem. Não vai inutilizar mais terra. A terra vai ser muito importante. Não é para popular com pessoas, é para criar áreas de lazer. Então, a telha fotovoltaica seguramente ocorrerá até 2030. Já existe. Veja quantas casas que têm os seus painéis. Agora, isso será incorporado numa telha, gerando, para atender as necessidades de uma casa, de um prédio, de um condomínio, poderá cair na situação de ter excedentes em alguns momentos, em outros momentos, de não ser o suficiente e, portanto, ter que importar de uma rede onde a distribuição estará presente. Então, na realidade, o senhor vê, então, isso como um grande desafio para uma empresa distribuidora. Né? Como é que ela se estrutura
do ponto de vista de negócio, de aproveitar essas oportunidades que estão se colocando aí na cidade do futuro? Grandes oportunidades, eu entendo. Porque, veja que uma célula fotovoltaica pode produzir enquanto tiver sol. À noite não produz. Bom, então vamos pôr baterias para acumular durante o dia. Nós temos em cada casa uma caixa d'água, mas ainda não temos uma caixa de energia. O automóvel tem a bateria na partida, ele reserva. As casas ainda não. Talvez o reservatório de energia numa casa venha a ser algo com o qual passemos a conviver. Quando esta microgeração venha a ser importante. Ou mesmo sem a microgeração. No momento em que tiver uma política tarifária muito mais variável, onde a compra de energia seja muito mais barata em alguns horários, por exemplo, de madrugada, e tão cara durante o dia, seguramente os bancos de baterias vão começar a ser interessantes. Porque o investimento que vai se fazer em 2 anos, 3 anos, vai poder ser amortizado e você vai poder, com isso, ter vantagens dentro de um cenário tarifário diferente do nosso. Esse cenário tarifário seguramente vai ser necessário. As telecomunicações nos mostram a criatividade que conseguimos ter a partir de uma ligação telefônica. Antigamente era ligação telefônica, impulso. Era tudo que existia. O impulso era a medição de um tempo para você falar de um ponto A a um ponto B. Veja o volume de produtos no entorno da comunicação telefônica hoje. Dependendo do horário, tem planos para você falar com o pessoal da família, com pequenos grupos. Tem momentos que te deixam falar dentro do território nacional gratuito. Tem momentos de oportunidade. Tem promoções que são feitas. Isso o setor elétrico ainda não capturou. Mas seguramente terá que capturar. No momento em que cada consumidor residencial puder escolher a sua concessionária, e isso puder ser feito de uma maneira tão automática que possa trocar de concessionária 1, 2 vezes por dia. Ou a sua fonte de energia Sua também. fonte dele, pode escolher. Quero bioenergia, quero hidrelétrica, quero eólica. E exatamente. Assim como existem vegetarianos que não comem carne, vão existir pessoas que falam, quero consumir somente energia limpa. Por uma questão de princípio. Eu não quero contribuir para que se queime qualquer hidrocarboneto ou biomassa. Eu quero consumir energia fotovoltaica, somente, ou hidráulica. E, nesse momento, tem uma lista, uma tabela de valores para energia, dependendo das fontes, no qual você possa consumir. Por uma questão de princípio, ou então por conveniências tarifárias. O mercado, olhando diversidade de fontes, que hoje nós temos no supermercado. Você pode comprar o mesmo produto em qualquer supermercado que você quiser. Energia elétrica, por que não? Ainda não, porque o modelo está amadurecendo. Mas um dia, na liberdade total, qualquer um compra de quem quiser. E aí vai ser complexo. Nós vamos ter que ter algum gerenciador para cuidar disso. Por quê? Serão tantas as variáveis, tantas as oportunidades, que se você for administrar a sua compra de impulsos telefônicos, mais a sua compra de energia elétrica, você não vai fazer outra coisa a não ser administrar a compra. E cadê o tempo para você trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar? Então, seguramente aparecerão uns despachantes. Assim como existe o corretor, que cuida das ações, das pessoas que querem comprar ações no mercado de ações, terão seguramente os que vão cuidar desse assunto, da conveniência, do perfil arrojado, apostador ou conservador de cada consumidor dentro de um mercado onde vai existir, sem dúvida, incerteza e, portanto, aí aparece o jogo do mercado dentro do setor de energia elétrica. Né? É fascinante pensar que seja esse mundo que está por vir. É fascinante imaginar que, junto com a energia elétrica, cada coisa terá uma comunicação associada para poder essa rede inteligente, esse smart grid, poder se manifestar. É interessante como alguns conceitos que hoje já existem, que causam até um certo espanto, como foi o caso do metrô da linha 4 de São Paulo, que não tem operador. Você entra no metrô, ele fecha as portas e anda. Não tem ninguém lá na frente.
O que causou uma certa estranheza, num certo momento, e se para no meio de um túnel. Estava tão difícil, até que alguém falou, um metrô desse tipo é um elevador deitado. Só que anda no elevador não tem operador. É verdade. Pô, esses automatismos que virão, não somente no transporte, mas que virão dentro desses centros de coordenação, sem dúvida, trarão um estilo de vida diferente para daqui a 15 anos, para daqui a 20 anos, lá em 2030. Vejam que, olhando uma estrada, vir de São Paulo até aqui, você tem radares para te multar, se você passar da velocidade. Em benefício da segurança, lógico, mas o radar está lá para te multar. A mesma tecnologia do radar poderia estar ali sendo utilizada para te enviar um sinal de referência para o seu piloto automático do seu veículo, dizendo qual a velocidade adequada, que se você andasse, e o de trás e o da frente, que podem ser velocidades diferentes, você conseguiria maximizar o fluxo na estrada. O que é que a aplicação de câmeras, visão, radares, fez no caso do trânsito até agora em auxílio do condutor de boa vontade? Pouco. A atitude social de pôr o radar logo no começo da descida da estrada, que é a hora que você se distrai, e passa do 120 e pega uma multa. Essa atitude, ela vai desaparecer por si só. E vai aparecer a atitude de algum painel te dizer, olha, você está acima da velocidade, reduza, pela sua segurança. E não a multa penalizadora porque você errou. Não. É uma forma diferente de se tratar com a sociedade. Esse tipo de smart society, esse tipo de desejo de fazer com que a vida seja mais fácil, onde você, diante de uma insegurança, uma incerteza, ou mesmo de um erro, se sinta muito mais agasalhado, muito mais com auxílio a lhe oferecer acertar, do que simplesmente estar no centro de uma arena, onde existe toda uma plateia te vigiando para poder apontar o erro que você comete. Errar é humano, mas reduzir os efeitos do erro e auxiliar na recuperação de um erro, que nem sempre é voluntário, é sábio, é smart. Essa será a nossa Smart Society. Bom, professor, então, para terminar, o senhor acha que essa filosofia pode ser aplicada assim para o setor elétrico em frente a essas inovações tecnológicas que nós estamos aí vislumbrando? Sem dúvida, professor, sem dúvida. Cada vez mais nós estamos colocando a vida das pessoas, mais do que a própria segurança, a vida em si, sobre o fenômeno elétrico. No instante aqui que nós estamos conversando, quantas pessoas estão com seus corpos abertos numa mesa de cirurgia, onde todos os equipamentos ao redor de um centro cirúrgico estão ali movidos à energia elétrica, onde um piscar de luz pode fazer com que computadores se atrapalhem, colocando em risco vidas das pessoas. Imagine viver 24 horas sem energia e veja como sua vida se transforma. Basta que meia hora de energia ocorra para que pessoas se atrasem, que não compareçam aos compromissos, que causam tumulto na cidade. A energia elétrica cada vez mais vai estar associada à própria vida. E ela não existe por si só. Ela é administrada pelas empresas que tocam diretamente ao consumidor, principalmente pelas distribuidoras de energia. As transmissoras são a parte de retaguarda forte. As transmissoras são como as autoestradas, mas quem atende o cidadão é a rua. E a rua é a distribuição no modelo elétrico. As geradoras são importantes, mas estamos vendo que vão existir formas distintas e distribuídas da geração ocorrer. Talvez um dia não seja mais necessária a transmissão, pouco provável. E até, para completar, eu gostaria de deixar uma imagem como reflexão. As transmissoras talvez não tenham a importância de transmitir tanta carga da forma como hoje fazem, das geradoras para todas as distribuidoras. Talvez a carga seja mais leve por conta da geração distribuída, mas elas existirão.
No entanto, quem sempre estará perto do consumidor será a distribuição. E aqui, professor, olhando um mundo muito lá à frente, um mundo muito distante, um mundo onde os combustíveis tenham sido exauridos ou a consciência das pessoas tenha atingido tal nível de que queimar coisas é gerar CO2 além da conta e deixem de utilizar. Um dia que o mundo seja somente fotovoltaico, o mundo estará, durante o tempo todo, sendo iluminado na sua metade exposto ao sol. E ou se farão grandes acumuladores para meio planeta, na sua somatória, ou então o mundo estará conectado por uma rede de transmissão planetária. E não é tão difícil. América do Sul, pensar em integração continental, não é difícil. Dali pela Colômbia, entrar na América Central, já existem linhas sendo construídas, entrando em operação. Dali para o México, para os Estados Unidos, Canadá, é uma vontade só de construir essas redes. Estão crescendo. O Brasil já é integrado. Os países como a América do Norte e Canadá estão ainda muito mais atrasados no processo de integração das cidades. Nós estamos acostumados a olhar o mapa mundi, assim, o Alasca fica na esquerda e a Ásia, a China, fica na direita. Aqui atrás eles se encontram, é muito pertinho. Dali para passar para a Ásia, da Ásia vir até a Europa, já existem os gasodutos, linhas de transmissão serão possíveis. Da Europa para o norte da África, é um instantinho, é um trechinho de mar. Da África para o Oriente Médio, um pouco complicado chegar até a Austrália, mas tem uma porção de ilhas pelo caminho. Tecnologicamente, isso um dia será vencido. E não que teremos que ter cabos tão potentes para suprir planetariamente. Teremos que ter conexões elétricas que nos permitam ter um único mercado. Primeiro, as pessoas ocuparam as partes do planeta. Depois, a comunicação. E o rádio, hoje, integra o planeta. Os satélites que estão ao redor permitem uma comunicação de qualquer lugar para qualquer lugar. A comunicação levou a economia. Você deposita aqui um dinheiro, alguém saca no Japão. Não é a mesma cédula, mas é o mesmo valor. A energia elétrica, e na forma elétrica, nessa forma esperântica de energia, universal, uma vez conectados, serão os vasos comunicantes, que permitirão tráfegos norte-sul, leste-oeste, área iluminada da área obscura do planeta. Talvez esse, num futuro, muito além de 2030, venha a ser a maneira como, por um processo de compensação, como num verdadeiro mercado, onde existe trading, onde existe compra e venda. Nunca o dinheiro todo do mundo foi para uma cidade ou para um país. Sempre há trocas. E, na verdade, esses canais de trocas elétricas em tempo real serão através de uma rede de transmissão. Hoje nós temos o WWW, o World Wide Web. Teremos o EEE, o Electrical Energy Exchange, uma rede que conecte as várias regiões do planeta, não para que alguns sejam dependentes de outros, mas que todos possam partilhar de um mesmo mercado. Não sei se isso acontecerá ainda dentro das nossas vidas, mas seguramente os nossos descendentes se utilizarão um dia desta rede mundial de energia, onde a microgeração estará presente, onde a geração distribuída estará presente, onde a queima, os hidrocarbonetos, as biomassas poderão ainda ter o seu papel, onde a geração hidráulica estará sendo toda aproveitada, onde a geração fotovoltaica seguramente será, se não uma parte maciça, mas muito expressiva. Um dia, todas essas formas de energia se traduzirão na forma elétrica. E para que seja integrado o planeta como um todo, uma rede de transmissão cumprirá o seu papel. Professor, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor Sidney, por ter permitido a gente de viajar, né, com a imaginação nessa sociedade inteligente, né, do futuro. Foi realmente prazerosíssima essa sua explanação. Então, agora passamos para as perguntas. Se vocês tiverem, levantem a mão. Né? Aguardem só um segundinho que chegue. Espere só um segundo.
que estamos gravando tudo, mas logo mais todos poderão ser atendidos. Obrigado. Estou liberado? Ok, eu queria parabenizar pelo brilhantismo, né? Sempre um grande prazer ouvir o senhor, né? E a abordagem foi ampla, completa. Fica muito difícil a gente formular uma pergunta, porque tudo que a gente pensava em perguntar, em seguida o senhor abordava. Eu fiquei pensando numa metrópole daqui a 30 anos, e eu vou tocar num ponto que eu acho que é fundamental para a gente analisar e nos preocuparmos nos próximos anos. A cidade de São Paulo, só como um exemplo, produz 13 toneladas de lixo por dia. Esse é um problema que a sociedade tem que resolver e tem que resolver num curto espaço de tempo. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Excelente. Eu mencionei em várias formas, deixei o lixo não numa posição secundária, mas talvez uma posição de menor visibilidade. Lixo, resíduo, é próprio de usar as coisas. É interessante como o ciclo das coisas, às vezes não é percebido de maneira completa. Tudo começa numa concepção, vai para um projeto, vai para uma construção, fabricação, vai para o uso e manutenção e depois para um descarte. Esse descarte, até hoje, é lixo. Mas a utilização dos materiais do planeta está exigindo que, até economicamente, seja vantagem recuperar do lixo que possa ser possível, e o conceito de reciclagem está aí para nos mostrar, está sendo praticado hoje. Mas sempre sobrará um volume de resíduo, cuja finalidade, na parte orgânica, vai ser que se decomponha e se reincorpore à natureza. Mas tem uma parte dele que poderá se decompor, mas também poderá queimar. Ou seja, poderá, através de um processo de combustão, gerar calor. Calor ferve água, vira vapor. Água fervendo aumenta a pressão. A pressão passa por turbina, gira eixo, tem ali um gerador, gera energia elétrica. Então, já existem vários experimentos, aqui mesmo em Paulíneas, perto, próximo aqui de Campinas, tem um grande depósito de lixo, do qual está se extraindo os subprodutos dos chamados lixões. Não somente um caldo que se destila, que começa a ter agora uma importância energética, mas a queima de toda parte do lixo que pode ser queimada. E, portanto, sendo uma fonte de calor igual a de queimar palha, bagaço de cana, queimar óleo diesel. Porque, no fundo, calor. Aqueceu água, gerou energia. O aproveitamento do lixo deverá ser feito, será feito, segundo esta visão de futuro, de duas maneiras. Primeiro, não seria bem o aproveitamento, mas seria a produção racional de lixo. Nós ainda estamos num momento onde não nos importamos com o volume da produção de lixo, onde o volume das embalagens é feita de uma maneira secundária. O que importa é comprar o produto. Aquelas pacotes de isopor que sobram, põe no lixo, põe lá, o lixeiro leva. Isso não está sendo muito importante. A percepção da importância dos materiais que são utilizados para embalagens, materiais que são utilizados para acomodação mecânica, sem dúvida, na sociedade isso aumentará. Aumentará como um dia a sociedade absorveu o hábito de usar um cinto de segurança. E boa parte de nós aqui acho que viveu esse momento de começar a usar o cinto. Era uma coisa desconfortável, era uma coisa que parecia não muito lógica. Afinal, ninguém usava. Mas, a partir de um momento de consciência, de percepção da utilidade, todos passaram a usar. E hoje é automático a utilização, faz parte da nossa cultura. A geração racional de lixo será um fenômeno, o volume será menor. A coleta desse lixo, o trato dele, irá mais para o lado da matéria-prima do que propriamente do lado de coisa descartada, sem valor algum. Lixo terá valor. Um lixo que hoje já tem valor é a lata de refrigerante, de cerveja. A garrafa PET, que não valia nada, hoje começa a ter valor por uma pura convenção. Na lata de cerveja se embutiu um pequeno valor no preço do produto, valor esse para pagar o que recolhe o metal da latinha. E criou-se um mercado.
por uma pura convenção. A mesma coisa com a PET, a mesma coisa com o lixo. Viveremos um tempo onde você vai receber pelo lixo que você gerar, porque ele será reaproveitado, quer seja para adubo, quer seja para geração de energia. Nesse instante, você pode dizer, terei todo interesse em gerar o máximo de lixo. Só que o lixo que você vai gerar terá o seu preço embutido no produto que você vai comprar. Lógico, haverá um trading, haverá um equilíbrio, e o que for gerado será, na sua integralidade, aproveitado. Assim como nos velhos tempos, onde se iniciava o estudo pelo primário, a gente se aprendia que da vaca se aproveita tudo. Dizia minha professora, só não se aproveita o berro da vaca. Na época, porque hoje se grava e aproveita-se integralmente. Boa noite, professor. Boa noite. Estamos transmitindo ao vivo Invenção do Contemporâneo pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem fazer suas perguntas e comentários. Okay. O Bruno pergunta, quais cidades brasileiras poderiam ser citadas como exemplo de desenvolvimento em energia, ou quais são aquelas mais próximas de serem chamadas de cidade do futuro atualmente? Não há dúvida que cidades existentes e que começam nesse processo de modernização são cidades que têm oportunidade para que isso aconteça. Uma delas é a oportunidade de um grande jogo olímpico ou de um grande campeonato de futebol. O Rio de Janeiro está tendo uma oportunidade aqui no país inédita. Por quê? Vamos pegar uma grande empresa de computação, e aqui nós não estamos fazendo publicidade com efeito comercial, mas a IBM está apoiando 20 cidades no mundo para que criem os seus centros de coordenação urbana. No Brasil é o Rio de Janeiro. Então, veja, o fato de chegar um jogo de um campeonato de futebol, o fato de chegar uma Olimpíada, o fato das atrações do mundo se voltarem e exigirem de uma cidade confortos, requintes, que ainda não são comuns nas grandes cidades existentes, faz com que a cidade sofra um salto de desenvolvimento. Então, o Rio de Janeiro, hoje, é uma cidade onde o foco está voltado para esse novo aspecto de gestão. Mas existem outras cidades. Olhando pelo lado da energia elétrica, Búzios quer ser uma cidade inteligente, está trabalhando para isso. Belo Horizonte está se aplicando. Porto Alegre está se aplicando. No entanto, existem no mundo algumas cidades em construção. Nos Emirados, por exemplo, tem cidades sendo construídas que em 2016 já estarão operando dentro de critérios de sustentabilidade e de automação que serão referenciais. Logicamente, lá os recursos são abundantes e estão sendo utilizados para essas experiências urbanas. E não são experiências simplesmente inventadas por alguém. Foram encomendadas no ano de 2006, uma empresa de consultoria inglesa fez o projeto de uma cidade que em 2016 estará construída e que incorporará boa parte dessas funcionalidades que nós aqui estamos colocando como sendo coisas de futuro. Então, concluindo, que cidades estarão dispostas ou terão condição de implementar, de construir esses modernismos, estarão competitivamente engajadas. Cidades que têm uma oportunidade gerada por fatos, como fatos esportivos de monta, ou cidades que por vocação escolham assim ser. E nesse caso, eu entendo que Campinas, por ter um polo tecnológico aqui ao redor, indústrias de todos os matizes, uma região que não é mega região, como é uma região de centro de São Paulo, tem vantagens competitivas. Porque o porte é suficiente e a escala é suficiente para que esses automatismos sejam implantados. Uma cidade muito pequena talvez fosse muito caro, neste momento, que isso se implante, esse nível de coordenação. Mas para cidades do porte de 1 milhão a 2 milhões de habitantes, é um tamanho adequado, para que isso não pese ao cidadão, mas ao mesmo tempo seja viável fazer. Essas são as cidades que eu entendo que têm naturalmente maiores oportunidades. Mas as megalópolis, as grandes cidades, terão que fazer isso por obrigação. Porque se não fizerem,
será insuportável a vida dentro delas. Oi, Eliane. Professor, boa noite. Boa noite. Muito bacana essa sua palestra, não só pelas previsões, assim, com esse conteúdo abstrato, mas de muita coisa possível. E aí minha pergunta se refere a, como eu sei que você trabalha na universidade, naquela nossa fantástica escola, como é que você vê a formação dos seres humanos que vão estar gerenciando tudo isso? Pois é, esse é o desafio pelo qual nós estamos fazendo, de uma maneira prototipada, experimental, da cidade universitária, um laboratório de cidade. A cidade universitária hoje é uma cidade onde 80 mil pessoas entram e saem dela por dia. Moram dentro dela 2 mil pessoas, os estudantes do conjunto habitacional. Mas que tem todos os problemas de vetores, como dengue, de água, suprimento, energia elétrica, uma cidade. Como serão as pessoas que viverão numa cidade como essa, que hoje é protótipo, mas mais adiante? Eu acho que viverão da mesma maneira que os nossos filhos, netos, estão começando a nos mostrar que vivem. Na nossa época, para se dominar um instrumento, antes se lia um manual. Hoje, o intuitivo faz com que se domine o uso das coisas. E de uma maneira coordenada, onde a prática, ou dos jogos, ou da interação com a informação, faz com que se criem conceitos e regras que não estão escritas, mas que são respeitadas e praticadas. O que não quer dizer que se vá tornar a sociedade uma sociedade de um único tom de cor. Uma sociedade perfeita, virtuosa. Porque assistimos todos os dias que dentro deste mundo cibernético existe o bem e o mal. Não é? Existe o vírus, existe a vacina antivírus, existe o que dificulta a vida, que tenta se dissimular. Existem todos os personagens de um grande teatro grego. Por quê? Porque assim é a vida. No entanto, o bem deve prevalecer. Se não sempre, na maioria das vezes. Porque senão o mal teria tomado conta, ou tomará, um dia do mundo. A grande esperança é que, assim como nos filmes das matinês de um dia, o mocinho, ao final, ganha. Às vezes machucado, mas ganha. Ou seja, o bem, o bem-estar, o lado bom, o desejável, a estética, talvez seja o que vá ocupar algo que aparecerá dentro dessas cidades do futuro, que será a disponibilidade de tempo. Talvez o desafio maior. Todo o que requer esforço físico, humano, será substituído por robôs, por automatismos. As facilidades estarão ao nosso dispor. E há um grande problema a ser resolvido, que hoje já se mostra como problema, e já com algumas consequências, que vai ser o que fará o ser humano a partir do momento em que o produto da sua criação, os robôs, os automatismos, façam a parte pesada do seu trabalho e liberem tempo, deixem tempo livre às pessoas. No que é que esse tempo será aplicado? Um dia que, quando a fada madrinha puder aparecer e falar, você tem tudo o que quiser. Você disser, eu quero dinheiro. E ela te diz, está aqui o seu saldo bancário, o dinheiro todo do mundo. Quero ser bonito. Está aqui, olha, pesquisa de opinião, você é o mais bonito. Eu vou pescar. Então, tá bom, agora, já que eu tenho tudo, eu vou pescar. Depois de uma semana, encheu de pescar. E aí você vai falar, e o que eu vou fazer com a vida? O que é que eu vou fazer com o meu tempo disponível? Nesse momento, a arte, a estética, talvez na linha do professor Domênico de Masi, o ócio criativo, venha a ser a ocupação apropriada, desejada, feliz do tempo. Digo que hoje já sentimos algumas consequências. Muito dos workaholics, muitas das pessoas que ocupam seu tempo no limite do seu sobreviver acordado, na verdade não estão só buscando riqueza, não estão só
procurando ser úteis. Boa parte delas estão fugindo de ter que enfrentar de frente, claramente, o que fazer com um tempo que pode se tornar e se tornará cada vez mais disponível para todos. Quando eu era jovenzinho, meu pai trabalhava 6 dias por semana, feliz porque já tinha o domingo para descansar. Eu assistia ele trabalhar meio-dia no sábado e assistia ele trabalhar até sexta-feira, com 2 dias livres. Isso aconteceu em algumas poucas décadas. Aceleradamente, o que nos vai ser solicitado para se ter recursos para viver numa sociedade demandará muito pouco tempo. Mas teremos algo não a resolver, um desafio a enfrentar, que é como aplicaremos esse tempo. Seguramente os jogos, os campeonatos, a arte, a estética, a produção de algo que dê prazer, a felicidade, o prazer vem ocupar esse tempo. Mas se nós não conseguirmos direcionar para essa direção, realmente poderemos enfrentar problemas de sentir a inutilidade. E o limite da sensação da inutilidade é a ausência da motivação de viver. E eu acho que esse é não o problema, mas acho que o desafio maior que temos hoje a tratar com aqueles que de nós descenderão e descendem, com aqueles que viverão esses tempos do futuro. Professor, boa noite. Boa noite. Aqui na internet. Olá. Tudo bem? A Bárbara quer saber se transformar o lixo em energia é uma solução viável e como fazê-lo. Sim, Bárbara, é simples. Você tome o seu lixo, separe o lixo, separe. Tudo aquilo que tiver sequinho e der para queimar, guarde um pouco. Aquele lixo que não vai cheirar mal, por uma semana só. Ao final da semana, tente pegar este lixo fora do apartamento. Não vá fazer isso dentro de apartamento. Vá para um local separado, ponha fogo nisso tudo e ponha ali uma chaleira ou uma panela com água. Você vai ver que o seu lixo vai servir para esquentar a água. Esta água aquecida vai sair uma fumaça, vai sair vapor. Pois bem, esse é o mesmo vapor que é produzido nas caldeiras, onde hoje se aquece essa água com óleo diesel, por exemplo, ou com gás. Vapor esse que, como numa panela de pressão, será pressurizado e aquele jato de vapor, quando se tira a tampa de cima da panela de pressão, será o jato que assoprará ventoinhas que gerarão um eixo, esse eixo girando, girará um gerador, que girando gerará energia elétrica. Portanto, o lixo, a parte aproveitável, a parte que pode ser seca e pode ser queimada, é um combustível como outro qualquer. Portanto, dentro dos próximos anos, eu digo que não se passarão 5 anos sem que se tenha publicamente, aqui no país, usinas gerando energia elétrica a partir do lixo. No mundo já temos usinas desse tipo, mas chegará aqui também. Portanto, Bárbara, não comece a colecionar o lixo desde já, mas se apronte para, num futuro próximo, você utilizar o lixo para gerar energia. Lá na frente, lá na frente. Olá. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de, na verdade, não sei se é uma pergunta, mas aproveitando o fato do lixo, né, se fala muito hoje, e o senhor comentou novamente, sobre os acumuladores. Né? Sim. Nessa visão futura de termos, de repente, uma rede de energia conectada mundialmente e que ela distribua de maneira integral e compensatoriamente o lado escuro com o lado claro do nosso planeta, os acumuladores entendo que seriam dispensáveis, sob certa ótica. E aproveitando a história do lixo, hoje nós temos um problema no planeta que são as baterias que nós temos atualmente. Elas não têm um destino, nós pelo menos não conseguimos reciclá-las integralmente. Elas são um problema ambiental para nós, né? Esse esforço que está havendo nos países desenvolvidos, especialmente na Europa, que não tem capacidade de gerar uma energia renovável como nós temos através da cana-de-açúcar, por exemplo, né, que ela é um bem reproduzido no tempo, né?
Seria um esforço econômico dos países europeus impor uma tecnologia através da bateria, dos acumuladores que eles necessitam, e mais tarde vamos viver, de repente, o problema do lixo transferido aos países emergentes, terceiro mundo, nesse sentido? Olha, a questão do lixo perigoso ou lixo inaproveitável é só um momento na história do planeta. Tudo será aproveitável. Você imaginar que um acumulador é feito de chumbo, é feito de materiais isolantes, fluidos ácidos, isso tudo foi produzido a partir de minérios, a partir de coisas disponíveis na natureza. Nada se modificou, nada se produziu de diferente a não ser purificar, agrupar, conformar de maneira a se obter resultados. Tudo aquilo, acabamos de mencionar, há algo que hoje não tem valor. Os lixões hoje são um problema para a cidade. Mas olhado com mais vagar e por uma outra ótica, o lixo pode ser uma fonte de matéria-prima. Estaremos vivos ainda quando descobrirmos que muito próximo às cidades vamos ter estoque de materiais interessantes em locais onde, algumas décadas atrás, nós tínhamos um lixão. Você já pensou quanta coisa importante você pode tirar de um lixão depois que o material orgânico tenha sido decomposto? Quanto de alumínio, ferro, não foi jogado em lixões do passado porque não tinham valor nenhum, mas estão ali disponíveis para serem minerados dentro de novas minas construídas, não intencionalmente, pelas gerações passadas, como depósito de materiais inservíveis. Assim como a tecnologia deve evoluir em criar novos dispositivos, falamos do LED agora há pouco, né, um semicondutor que gera luz. No fim da guerra, da Segunda Guerra, 1945, quando o semicondutor era uma propriedade física, que estavam ali tirando proveitos eletrônicos, jamais se imaginaria que de um semicondutor poderia brotar a luz. Jamais se imaginaria que de um semicondutor um dia vai poder brotar odor. Há os cinemas aí, 4D, e você vai, e além da percepção tridimensional, você ainda tem um cheirinho da cena. É mais complicado, mas a tecnologia chegará lá. A tecnologia será suficiente para também dar utilidade e valor a tudo isso que hoje são resíduos. O resíduo nuclear, que é agrupado e depositado em determinadas posições do planeta, o que ele está fazendo lá? Lixão, aquilo é estoque. Um belo dia aquilo tudo será matéria-prima. Não descobrimos ainda a tecnologia suficiente para aproveitá-la, mas ela existirá. Acreditando na criatividade humana, acreditando na nossa capacidade de transformar coisas. A menos do lixo espacial, tudo que de material tem no planeta, ele só modificou. Esta água que aqui está, talvez tenha sido no passado xixi de dinossauro. Mas por que não? Quem que fabricou água no universo? Quanto de água foi produzida por reações de hidrogênio e oxigênio e mais para fazer água? Não, ela está sendo reutilizada, reciclada. No entanto, quantas águas inservíveis e perigosas nós temos que queremos mais que elas se afastem? Mas elas estão contidas dentro desse nosso espaço planetário. Isso nos dá uma esperança de que alguns itens inservíveis, hoje chamado lixo, possam ser depositados em alguns locais apropriados. Não vamos contaminar o lençol freático, os nossos aquíferos, mas em locais de onde algum dia possam dali ser retirados e receber um processo adicional de aproveitamento, e aí talvez o lixo, que hoje é lixo, ou resíduo, que é resíduo, possa ser entendido como uma nova matéria-prima. Bom, professor, nós vamos agora para a última pergunta. Pois não? Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Herculano, também sou engenheiro eletricista. Olá. Embora eu tenha esquecido um pouco isso, de burocrata. Mas o negócio é o seguinte, eu sou técnico, mas a técnica não tenho medo da matemática, mas não é o que mais me apaixona. O que me preocupa mais, e vou fazer essa pergunta, é se é possível se desenvolver. Eu sei que o mundo vai ser daqui a 100 anos, mas eu não sei como é que ele vai chegar lá. Uma dúvida.
E todo esse desenvolvimento tecnológico que está vindo, eu pergunto, é realmente bom nesse momento? O vetor está conduzindo para algo bom ou ruim? Acho que o senhor... por exemplo, vamos imaginar o seu jardim feito de LED, agora nós temos um poste falando com o outro, mas que beleza, não? E, muito provavelmente a gente tem que pensar, mas por que tem iluminação no jardim? Parece que as razões de segurança pedem mais por isso hoje. E isso está aumentando essa necessidade. Então, é bem possível que esses LEDs vão ter que trabalhar muito mais, vão gastar até mais energia do que disponível hoje. Pior, vai ter um hacker lá que vai me controlar, e vai me entrar nessa rede, vai me fazer um tremendo estrago. Ou então, nas linhas de transmissão, alguém vai assaltar e roubar todos os fios. Porque, né? No caso do lixo, por exemplo, então nós estamos discutindo problemas humanísticos, não técnicos. E a técnica sempre teve a favor da agressão. Por exemplo, guerras. O maior fomento de tecnologia foi guerra, uma beleza, caríssima. Então, a pergunta que fica é isso aí. Será que é possível o desenvolvimento tecnológico? Por exemplo, o lixo. Quem é o maior impeditivo ao desenvolvimento do lixo aproveitado? São as prefeituras, que não têm dinheiro. Então, a reboque de interesses escusos não deixa o lixo se transformar nisso. E eu também queria só fazer uma curiosidade aqui, só uma colocação. Eu sempre me perguntei por que os marcianos são verdes. E como eles são feitos à nossa imagem, imaginei que porque eles têm lá um genzinho de clorofila, talvez para sintetizar direto a energia. Então, aí, ó, a maior fonte, né? E nós temos as nossas gorduras, que são as nossas baterias. Quer dizer, nós temos todo o sistema montado, mas uma pequena modificaçãozinha, né? Olha, entendo da seguinte maneira. A energia que poderá ser capturada num jardim, ou a energia que vai ser desperdiçada numa iluminação, ela é muito semelhante aos materiais que hoje as moças aplicam no batom, na pintura dos olhos. Eu falo, escuta, funcionalmente, para que serve isso? Vai aumentar o tempo de vida dela? Não. Ela vai ficar mais econômica? Não. Até gasta mais por isso. Tudo o que está à nossa disposição, olhando a gênese do mundo, está à nossa disposição para nos gerar prazer, nos gerar alegria, nos gerar felicidade. Logicamente que, olhando como uma empresa produtora, distribuidora de energia, uma empresa que esteja focada em vender energia, é um pedaço do segmento como um todo. A luz deverá ser feita e deverá ser acessível o suficiente para você iluminar o seu jardim. E poder dali desfrutar da beleza de tirar efeitos que não são possíveis com a luz do sol, porque a luz, pela iluminação, você tem o controle de onde ela possa ocorrer. Você vai ocupar os materiais para fazer objetos onde o prazer maior seja a estética, a contemplação. Você vai viver de uma forma diferente. Hoje nós somos muito estimulados a viver pela economia. O próprio modelo do setor elétrico fala modicidade tarifária, tudo pelo mais econômico, porque é social neste momento. Nós ainda vamos ouvir a conveniência tarifária, e não somente o mais barato. A partir de um momento onde o mais barato já não seja um anseio social, mas seja o que seja mais conveniente. Muitas das nossas decisões nós tomamos na vida que não é pela vantagem econômica. Senão todo mundo compraria o carro mais barato. Muitas das decisões se tomam, e as mais importantes, se tomam por algo que nem sempre se explica. Por uma paixão, por algo que brota de dentro. Quem escolheu namorada, namorado, por modicidade tarifária? Quem escolheu namorada, foi essa moça mora mais longe, eu vou gastar mais combustível para ir namorar 2, 3 anos com ela. Vou namorar com a vizinha de baixo, que é aí do andar de baixo, que é só o elevador e a despesa do condomínio. As grandes decisões são montadas em cima daquilo que para mim é o importante no ser humano, que é aquilo que não tem grande explicação, mas que existe, que está dentro de nós. Talvez seja a expressão da alma que cada um tem. Talvez seja a essência do sopro inicial que cada um de nós carrega durante o tempo que temos de vida. Mas este talvez seja o valor principal. O restante será sempre uma aplicação circunstancial, no momento em que se vive, de utilização do que está à nossa disposição.
tentando fazer de maneira mais harmônica possível, com o menor desconforto, nesse mesmo momento, ao planeta e às outras pessoas. As outras pessoas significa viver em sociedade. Ao planeta como um todo, para que a nossa inteligência não nos leve a uma situação de inviabilidade. Devemos lembrar que no mundo das bactérias, elas se reproduzem, infectam o ambiente por conta dos seus próprios dejetos, a vida fica insuportável e começam a morrer. E restam algumas poucas mais resistentes. O meio se regenera e elas se reproduzem, e isso vem sendo feito há milênios, e será feito também. Esperemos que, com a razão do ser humano, com o conhecimento e o domínio, hoje nós já temos domínio de força e de razão suficiente, se desejarmos, para destruir o planeta. É uma das preocupações. Nesta última geração, adquirimos esse poder. Se tudo que for dispositivo nuclear for detonado simultaneamente, a Terra vira uma porção de meteoros. Não é o que se deseja, mas já é o que se pode fazer. Esperemos que a engenhosidade, a criatividade humana não vá para essa direção. Muito pelo contrário, vá para uma direção de preservação do planeta, disponibilizar meios para que a estética, o belo, o prazeroso, possa ser a evolução natural. Olhando de longe, sem qualquer desejo de religiosidade ou visões do mundo, um dia, no paraíso terrestre, tudo existia e estava tudo à disposição. Foram comer um pedaço de maçã. E aí tivemos que trabalhar. E, aparentemente, daí para diante é uma reconquista do paraíso. Esse paraíso, de um dia tudo estar disponível, de tudo ser possível, de não requerer mais o esforço físico humano, onde o viver de uma maneira saudável, prazerosa, seja o objetivo de vida, talvez esta situação seja o cenário de convergência da humanidade. Até lá, faremos muitas coisas certas e erradas, regrediremos, como no filme O Planeta dos Macacos, ou não, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Um dia se descobre civilizações que já quase extintas por coisas que fizeram e ter que recomeçar novamente. Talvez na história, na nossa arqueologia, venhamos a descobrir coisas semelhantes passadas. Talvez nós mesmos ou nossos descendentes façam algo semelhante de futuro. Mas a tendência maior, a polarização maior, talvez seja ter um dia saído de um paraíso terrestre, um dia reconquistá-lo. E nessa jornada da humanidade, a tecnologia, eu acho que será uma ferramenta para fazer com que esse avanço possa ser feito na busca desta reconquista. Professor, queria agradecer muito, acima de tudo, assim, essa mensagem de otimismo que o senhor coloca para o nosso futuro. Tá? E acho que nós começamos de uma maneira brilhante essa série de cafés filosóficos aí dentro do programa de P&D da ANEEL que a CPFL está promovendo. Tá? E eu vou passar as palavras aqui para o nosso querido mestre de cerimônia, que começou e que agora vai terminar. Por favor. Professor Nivaldi. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, professor, por essa brilhante palestra e também brilhante debate, né, com a plateia. Professor Nivaldo, gostaria de falar sobre os próximos encontros, sim, talvez? O nosso próximo encontro é daqui a aproximadamente 6 semanas, no dia 6 de junho, tá? Que nós estaremos aqui discutindo a questão da matriz elétrica brasileira no seu segmento de energia renovável, como é que são as perspectivas dessa matriz e quais esses impactos que nós teremos sobre esse conceito de cidade do futuro. Será numa quinta-feira, aqui no mesmo horário e neste belo local. Tá? E já estão todos convidados, né? E eu acho que agora só nos resta bater palmas aqui, ou você ainda quer... Isso, não, vamos pedir só uma licença para o Sr. Sidney. Nós vamos fazer um pequeno curto-circuito com ética,
já que o senhor está hipotizando, né, essa estética, e por que não a ética? E nessa próxima quinta-feira, depois da manhã, continuando o módulo Ética da Praxis à Complexidade, com curadoria do professor Clóvis de Barros Filhos, teremos 2 palestrantes. Luiz Pérez Neto, que é um pós-doutor em Ciências Políticas pela Universidade Autônoma de Barcelona, ele vai discutir sobre ética e consumo, um olhar pós-moderno. Portanto, acho que vem muito, né, a bater com o que o senhor falou. E também um novo palestrante, que é Bruno Quirino, filósofo da USP, abordando o tema o consumo online, um mundo sem repressão social. Aguardamos todos vocês para essa quinta-feira, com certeza, né? Gostaríamos de concluir com um aplauso de agradecimento aos nossos convidados. Muito obrigado.